Bom dia. Me chamo Taira Araruíra Rodrigues Guajajara, sou da escola Maxwell de Nosoteles, estudo o 5º ano, estamos ajudando o projeto LIP, Leitura, Interpretação, Produção e Escrita. E hoje estou aqui com os gêneros textuais, entrevista e poema. Quem é Cleonice Machado? Bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui. Para falar de Cleonice Machado, eu preciso olhar um pouco no retrovisor. Olhar no retrovisor para lembrar da coragem daquela menina que era muito pobre, que teve que morar em casa de família, executando tarefas de adulta, só para ter um teto, para morar, para ter que estudar. Porque sua mãe morava no interior e não tinha escola. Então eu começo voltando a esta menina, que foi muito corajosa. Depois, ao compromisso da Cleonice Machado profissional. Enquanto profissional, eu sempre coloquei o compromisso, a responsabilidade, a dedicação em primeiro lugar. Tudo que fiz com muito compromisso. E aí vem a mãe, a Cleonice Machado mãe, que na verdade eu me considero pai, porque eu sou pai e mãe de um casal de filhos. Eu me considero uma mãe muito guerreira, muito protetora, e isso também resulta lá em quem sou eu, a Cleonice Machado hoje. E tem a Cleonice Machado mulher. A Cleonice Machado mulher tem muita força, nunca desiste, nunca baixa a cabeça. E por fim, eu sou a pessoa que mesmo remando sempre contra a maré, porque na minha vida nada foi fácil. Eu nunca desisti diante de um obstáculo e eu sempre segui em frente, com muita fé. Então hoje, eu sou uma professora aposentada, sou pedagoga, formada pela Universidade Estadual do Maranhão e também tutora em educação à distância pela mesma universidade. Sou especialista em administração de supervisão escolar. Me considero ativista cultural, sobretudo no ramo da literatura, da escrita, que eu tento divulgar o máximo que eu posso. Sou escritora, alguns livros publicados, sou poetisa, sou novelista, sou cerimonialista, sou biógrafa. Então, essa sou eu. Eu sou uma mulher brasileira, sou uma mulher nordestina, sou uma mulher maranhense e sou uma mulher maranhense, com muito orgulho. Como nasceu o interesse pela literatura e pela poesia? Olha, eu sempre fui uma criança que gostou muito de ler. Eu fui para a escola com 7 anos de idade. Mas no meu primeiro dia eu já me destaquei. E eu gostava muito de ler. Eu estudei a Carta de ABC, que antes era o primeiro livro que a gente estudava, e recordei em um mês. Em mais 3 meses eu li e recordei a cartilha. E o meu professor disse que tu não pode trabalhar, estudar 3 séries em um ano só. Então lê o que tu quiser. E eu pegava qualquer livro da escola e lia. Então sempre gostei muito de ler. Quando no ano seguinte eu fui matriculada na primeira série, a professora abria qualquer livro na página que queria e eu só parava de ler quando ela dizia para. Ela foi na direção da escola e disse que era um desperdício eu continuar na primeira série, sendo que eu tinha a leitura muito evoluída. Então, nasceu do gosto pela leitura, né? Porque para você escrever, você precisa, antes de mais nada, ser um bom leitor. Então, eu sempre gostei muito de ler. E teve um período da vida, tipo na adolescência, que eu lia muito aqueles romances que a gente ia ali na feira e comprava, que era escrito em literatura de cordel. Então eu lia, eu cantava para as pessoas aqueles romances e eu peguei o gosto pela literatura de cordel especificamente. E a partir dali eu desenvolvi uma certa habilidade de escrever a literatura de cordel. Inclusive é o estilo que predomina na maioria dos meus livros. Então é isso. O gosto veio pela prática da leitura, tem que praticar. E depois você tem que encontrar um foco. Aquilo, que linha você quer seguir. E eu adentrei no ramo da poesia.
Quais desafios encontrou ao longo da carreira e como superou? Olha, enquanto escritora, eu acredito que isso não seja um desafio só mesmo. Mas o escritor independente e assalariado, que é o meu caso, o maior desafio é o financeiro. Escrever um livro é fácil. Publicar um livro é caro. E vender um livro é difícil. As pessoas perderam aquela vontade de ler um livro físico. Hoje você lê no celular, lê no computador. Então, a maior dificuldade é a financeira, por conta do valor que é investido e que nem sempre você tem o retorno. E depois, quando você conscientizar pessoas de que ler é importante, aí entra a dificuldade de vender. Mas por que eu escrevo? Muitos me perguntam. Anitta, não para, tu sempre paga com o teu dinheiro, por que tu escreve? Eu escrevo por prazer. Não é sobre dinheiro, não é sobre vender. É sobre eu deixar registrado meus pensamentos, aquilo que eu acredito. Para quem sabe meus filhos, meus netos, os filhos dos meus netinhos, quando eu não estiver mais aqui, olharem o livro da Cleonice e ver realmente um pouco de mim, saber um pouco da minha história. Então é por isso. Quantos livros Cleonice Machado publicou e quais os gêneros literários que você trabalha? Começando pelo gênero literário, apesar de eu escrever mais poesia, eu navego por vários. Então, inclusive em um dos meus livros, eu tenho uma fábula que é escrita em cordel. Então, eu faço aquela mistura. Eu não estou muito atrás do que está dentro das normas ou que está fora das normas. Eu apenas brinco com as palavras. Eu brinco e vejo o que é que sai. E às vezes dá certo. Então, eu transito por todos os gêneros. Muito embora eu esteja mais focada na poesia. E eu escrevi já 14 livros. Vou mostrar rapidamente para vocês. O primeiro deles é este, Escola Reflexiva. Este livro, ele nasceu de forma despretensiosa. Eu não tinha nenhum interesse em publicar um livro. Na verdade, nunca tinha passado na minha cabeça. Mas eu era supervisora escolar. E como eu respondi anteriormente, eu sempre fui muito dedicada, muito comprometida. Eu escrevia texto para trabalhar no planejamento dos professores, para fazer reflexões. E um dia uma professora de Imperatriz, a Conceição Botelho, veio aqui fazer uma formação, viu meus textos, e disse, você não pode deixar de publicar o livro. E eu apenas juntei os textos, e aí nasceu Escola Reflexiva. Fala basicamente de escola e dos problemas da escola. Em 2003, eu lancei a sequência. Ainda em 2003, eu lancei Professor Segredos para o Sucesso. Então, este aqui já foi um livro mais planejado, mais elaborado. Eu sentei para escrever este livro. E na verdade, é uma história muito bonita que é contada nele e foi o livro que eu mais vendi. Então, em 2005, eu observava na escola, né? Eu trabalhei em vários cursos na escola, fui diretora, fui supervisora, fui professora, fui secretária adjunta de educação aqui em Amarante. Enquanto supervisora, eu observava que às vezes o diretor e o supervisor, eles não se entendiam muito bem, achando que o outro estava interferindo no seu trabalho. Então, eu resolvi escrever Escola em Ação. Nesse livro Escola em Ação, aqui tem a função da função do diretor, a função do supervisor, a função do aluno, a função do professor, visando, né, ajudar esses profissionais a compreenderem melhor a sua função e não entender que o outro estava querendo entrar na sua função, desenvolver a sua função, né? Como eu gosto muito de poesia, eu não me conformei e lancei junto o Pensar do Coração.
Aí aqui é o meu primeiro livro 100% romântico. Ele é só de poesia romântica. Inclusive, é um dos que os alunos nas escolas que têm a sua idade mais gostam. Em 2007, seguindo a mesma linha romântica, eu lancei Gotinhas do Amor. Então, aqui também ele é um livro só de poesia romântica. Em 2008, fugindo um pouquinho daquilo que era cômodo para mim, educação, romance, que eu sempre gostei, eu escrevi Politiqueiros do Politicagem. Politiqueiros do Politicagem voltou em menos de um mês. Aqui eu falo um pouco da política distorcida que é praticada. Em 2010, eu era coordenadora de um programa na educação chamado Justa 2. E a gente precisava fazer um portfólio. E o meu portfólio é este. O livro Justa 2, em Amarante. Em 2014, eu escrevi Meu Eu Sem Você. Este livro, eu passei 4 anos sem conseguir escrever nada. Por quê? Porque em 2010, meu esposo sofreu latrocínio, roubo seguido de morte. E eu não conseguia escrever nada. Mesmo assim, eu, 4 anos depois, no dia em que fez 4 anos da morte dele, eu notei Meu Eu Sem Você. Pelo título e pela capa, percebe que é um livro triste.